Teremos agora a apresentação do segundo keynote do dia, o diretor-presidente da Iplan-Rio, Júlio Urdangarin. Muito bom dia, Júlio. Tudo bem com você? Bom dia, Ângelo. Tudo bem? Bom dia a todos aí que nos acompanham. Eu queria agradecer o convite para a participação aí do evento. Agradecer a Graça, agradecer o Sérgio também, que são nossos parceiros aí, e a gente está sempre que possível, a gente participa dos eventos do Security Leaders. Um desafio grande para vocês que organizam esses eventos de forma presencial e que esse ano estão precisando se reinventar, né? Fazer esse evento de forma virtual, que é muito mais complexo. Tem naturalmente a facilidade de você conseguir as pessoas, a participação das pessoas, principalmente dos palestrantes, por conta da ausência de necessidade de deslocamento, mas é mais complicado manter a atenção do público num ambiente que é tão fácil de se dispersar, cada um estando na sua casa ou no seu escritório, né? Então, mas eu tenho certeza que para que isso aconteça é importante que o conteúdo seja válido, a curadoria também, e isso eu tenho certeza que o Security Leader sempre traz, não à toa, ele é um sucesso já há tantos anos, né? Nem sei dizer qual é a edição desse regional. 11 anos. 11 anos, pois é. 11 então, anos são juntos. Nada fica por 11 anos sem que seja um sucesso. Pois é, então é um prazer recebê-lo mais uma vez, e só para que fique bem claro, você vai abordar um tema muito interessante, que é implicações setoriais dos novos tempos, vai falar sobre segurança, LGPD, novos modelos de negócios, desafios e também boas práticas no setor, não é? Recomendações e cuidados. Então agora deixo você à vontade para a sua apresentação. Obrigado, Ângelo. Então o Ângelo já falou aí qual vai ser o tema da nossa breve palestra, né? E deixar quem está assistindo à vontade para fazer perguntas, colocar as perguntas no chat aí na plataforma que vocês estão assistindo. A ideia é que a gente discutir um pouco, falar de segurança de LGPD, principalmente se a gente considerar a pandemia, né? Então, assim, a pandemia está aí para refazer todo esse nosso modelo de pensamento em relação à questão da segurança. Então, vou passar um pouquinho aqui como é que vai ser a nossa agenda. A ideia é falar de segurança, mas sem me alongar muito. Talvez eu estenda um pouco mais falando de LGPD, modelos de negócio, falar dos desafios e dos cuidados, né? Segurança, esse evento aqui é um evento que tem muitos profissionais de segurança, então a gente sabe que essa área é uma área muito bem servida, então a gente, não vou me alongar muito falando de segurança, mas vou falar desse tema novo que é LGPD, que eu acho que carece de uma discussão, carece de um debate, até porque a LGPD entrou na última sexta-feira, inclusive eu já tive notícias que nós já tivemos uma primeira ação proposta contra uma empresa. Então, acho que esse é o momento da gente alongar essa discussão e falar um pouco de LGPD. E LGPD, como a gente sabe, né, ela ao ter entrado na última sexta-feira, ela é de fundamental importância para o tratamento de dados pessoais. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. E antes até de entrar nos temas da palestra, eu gosto e recentemente saiu se é que eu posso chamar isso de uma mandala, né? Mas o que acontece na internet nos últimos, nos 60 segundos, né? Em 60 segundos. E é muito interessante a gente ver, e isso deve ter aumentado bastante, confesso que eu não comparei com o do ano passado, de 2019, todo ano sai essa mandala, né? E é interessante ver que em apenas 60 segundos, 41 milhões de mensagens, de novas mensagens são enviadas no WhatsApp, que a Amazon enviou 6.659 pacotes, então isso acontece em apenas 60 segundos, que mais de 69 mil pessoas se candidataram em processo de recrutamento no LinkedIn. E
O Zoom, por exemplo, que é essa plataforma que eu estou usando, né, para poder fazer essa palestra, que até então, até pouco tempo atrás, era muito pouco conhecida, muito pouco utilizada, seja para reunião virtual, até as pessoas não faziam reuniões virtuais, né, poucas empresas faziam, e hoje ela, em 60 segundos, ela tem 208 mil pessoas participando de uma reunião. É impressionante como é que isso cresceu, e eu não tenho nem como comparar com o ano passado, porque no ano passado isso nem aparecia nesses 60 segundos, né? O Zoom não aparecia. 404 mil horas de vídeo assistidos por assinantes da Netflix, e isso também representa um aumento significativo por conta da pandemia, certamente por conta de quarentena, e isso aconteceu de forma global, né? Então, as pessoas ficaram mais em casa, passaram a ficar mais em casa, e naturalmente, o aumento, né, do consumo de streaming de vídeo, ele cresceu bastante. Então, esse gráfico, essa mandala, a fonte dele é o Visual Capitalist. Então, assim, ele é muito interessante, gosto muito, para que a gente tenha uma noção do que está acontecendo no mundo, então, principalmente nas redes sociais, né? E quando a gente fala de LGPD, é importante lembrar que durante a pandemia a gente passou a consumir cada vez mais produtos de forma virtual. Cada vez mais nós passamos a colocar nossos cartões de crédito embarcados em plataformas seja de delivery de alimentos, seja de compras pela internet. Então, mudamos esse nosso hábito, que era um hábito presencial, para um hábito virtual. E naturalmente, a gente acaba ficando mais exposto. E isso aconteceu muito durante a internet, né? E assim como o home office também, né? Não foi uma coisa planejada. Muitas empresas já trabalhavam em home office, já tinha todo um processo de segurança por trás disso, mas a grande maioria, de fato, não tinha. E o que aconteceu na prática foi, vai cada um para sua casa, usa o seu equipamento, usa a sua conexão e vamos continuar produzindo. Mas isso traz um risco associado muito grande, né? Isso, a partir do momento que você tem um notebook seu de casa, que em muitas vezes, na grande maioria das situações, não está em compliance com a empresa, aquele notebook é compartilhado, o filho usa para jogar, a esposa usa para consultar alguma coisa, ou até compartilhar o trabalho também. Então, a gente as empresas acabaram ficando mais expostas, isso é fato. E principalmente empresas que trabalham com dados sigilosos, né, elas desenvolveram uma preocupação muito grande com isso, porque não se tinha tempo de colocar tudo da maneira correta, e às vezes no menor tempo é suficiente para que se tenha um vazamento de informação, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, esse gráfico representa esse aumento significativo no uso da internet, esse aumento significativo no uso de redes sociais, e falando de redes sociais, muito provavelmente vocês têm visto, seja de propaganda, seja em posts no Instagram, esse filme, O Dilema nas Redes Sociais. Na verdade, é um documentário da Netflix. E esse documentário é muito interessante porque ele fala dos riscos associados e das estratégias de empresas de tecnologia nas redes sociais. E, naturalmente, com a pandemia, com o isolamento social, com a quarentena, a gente passou a usar mais, a gente passou a se expor mais. As pessoas se expõem demais nas redes sociais. E elas querem isso. As redes sociais precisam dessa exposição porque elas querem te conhecer cada vez mais. Eu botei aqui o acaso não existe porque nada é por acaso. Quando você pesquisa, você está lá no seu navegador pesquisando para comprar alguma coisa, não por acaso, quando você entra num outro site, aparece uma janelinha ali te indicando que aquele produto está em promoção em tal lugar. Não por acaso, você, se olhar nos seus e-mails, você recebe uma mensagem também dizendo que aquele produto entrou numa promoção. Então, quanto mais você utiliza, né, as redes sociais,
mais exposto e mais informação pessoal você passa. Não existe almoço grátis, né? E essas redes sociais, ninguém paga para usar a rede social, ninguém paga para usar um LinkedIn, ninguém paga para usar um Instagram, um Twitter, mas cada palavra que você coloca ali, cada perfil que você pesquisa, ele é, naturalmente, associado ao seu perfil. E, com base nisso, as ofertas são feitas e até na maneira dos produtos que são ofertados representam muito o que você pesquisou. Então, não por acaso, você às vezes recebe uma informação, recebe a sugestão de compra de um produto, a sugestão de um filme, por exemplo, com base nas suas pesquisas, com base no que você utiliza, nos perfis que você segue, por exemplo. Então, eu já assisti esse filme, recomendo que todos assistam. Hoje eu tenho uma filha de 12 anos, hoje a gente vai fazer até uma sessão cinema aqui em casa, já falei com ela, porque ela está numa fase complicada de uso, heavy user de rede social, e a gente vai discutir esse filme hoje à noite. Então, isso é importante porque essas ferramentas, elas desenvolvem mecanismos para vícios, né? A própria Netflix, antigamente, quando você assistia uma série, para você assistir um próximo capítulo, você tinha que colocar no próximo capítulo. Agora não sei se vocês já repararam, mas ao final de cada capítulo, em 10 ou 15 segundos, ele já te joga para o próximo capítulo. Então, você... que está preso naquela série, você acaba maratonando ali várias horas, vendo e assistindo aquela série ali. Então, assim, é um mecanismo que eles desenvolvem para viciar as pessoas e que, na sua grande maioria, conseguem. Então, é só uma recomendação, mas eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje de segurança, de Lei Geral de Proteção de Dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente em tempos de pandemia, né? Nesse tempo de quarentena que a gente está realmente cada vez mais exposto, ela veio numa boa hora para trazer tentar pelo menos dar essa camada de segurança. Então, conceitos básicos da Lei Geral de Proteção de Dados, que tem por objetivo proteger os dados pessoais e, principalmente, dados pessoais sensíveis. Então, esses são os conceitos que permeiam a Lei Geral de Proteção de Dados. É difícil a gente falar de como é que vai ser esse novo normal, né? Como é que vai ser esse novo tempo. Eu não gosto muito de rótulos, de dizer, olha, agora acabaram os escritórios, não teremos mais escritórios, todo mundo vai trabalhar de casa. Não acredito muito nisso. Óbvio que existiu e existirá ainda algumas mudanças de hábitos. O home office ele veio para ficar, mas eu acho que ele não vai ser integral, não vai ser 100%. Até porque as pessoas precisam conviver com as outras e tão logo... E a gente percebe isso a partir do momento que cada liberação é feita nos estágios de liberação pode abrir um bar, pode abrir um restaurante, as pessoas voltam a frequentar cinemas. Aqui na cidade, por exemplo, está liberado cinema, as pessoas certamente vão voltar a frequentar os cinemas, porque as pessoas precisam isso, é do ser humano, né? Mas é óbvio que o home office é um caminho a ser adotado, tem um impacto positivo muito grande, seja na vida do trabalhador, seja no próprio meio ambiente, seja no próprio transporte, na mobilidade. Então, penso eu que boa parte das companhias, de empresas, né, que possam adotar o home office, elas vão adotar, elas vão reduzir, sim, custos, devolver alguns escritórios, mas sem aquela coisa do 8 ou 80, né? Então, eu acho que as empresas vão sim aumentar o número de funcionários em home office, mas elas também vão manter as suas atividades presenciais, mesmo pós-pandemia. E a gente está falando aí já de notícias de vacinas que foram bem sucedidas. Então, a expectativa é que, sei lá, dezembro, janeiro, a gente já tenha alguma coisa no sentido de proteção.
Mas enquanto a gente não tiver uma vacina, enquanto a gente não tiver uma profilaxia eficiente e eficaz, né, que a gente saiba efetivamente que dá um resultado, esses cuidados e esse formato de consumo ele vai ser mantido, que é outro hábito também que eu acredito que vai permanecer, até porque essas empresas se tornaram muito eficientes nessas entregas, né? Então, antigamente, o que você levava dias para receber, hoje você recebe no dia seguinte, você compra hoje e recebe amanhã. Então, empresas de roupa também se especializaram em conseguir oferecer para o cliente o produto no tamanho correto, né? Com fotos melhores. Então, tudo isso ajudou e essas empresas precisaram evoluir ao longo da pandemia. Ainda nos conceitos básicos, né, e falando de LGPD, dados pessoais sensíveis. Então, quando a gente fala de dados pessoais sensíveis, a gente está muito focado em relação à saúde, vida sexual, dados genéticos ou biométricos, opiniões políticas, origem racial, étnica, convicções religiosas. Então, assim, esses são dados efetivamente sensíveis, né? E a gente continua, talvez não agora, porque com a entrada, né, na última sexta-feira da LGPD, o que a gente viu foram vários aplicativos já atualizando seus termos e condições de uso, vários aplicativos mudando. Sempre me surpreendi com sites e aplicativos que te pedem uma infinidade de informações e você olha e fala assim, caramba, para que esse aplicativo, para que esse site está me pedindo essa informação se ele não vai usar isso, se não tem por que ele usar isso, né? E de fato ele nunca usou. Mas isso eu acredito que seja mais prefiro acreditar que seja mais por desconhecimento do que por qualquer outro motivo. E só que esse operador e esse controlador, ele passou a ter uma responsabilidade maior com o LGPD na guarda e proteção desses dados. Então, vou falar aqui do ciclo de vida, né, do tratamento de dados pessoais, é exatamente isso. Nesse processo de coleta, esse processo é fundamental, é importantíssimo. Por que eu vou coletar um dado que eu, efetivamente, eu não tenho a necessidade de usar aquele dado? Eu estou, a partir daquilo ali, assumindo uma responsabilidade com uma informação que eu não precisaria ter. Então, isso é fundamental que as indústrias e quem trabalha com esse tipo de informação leve em consideração. Na hora de coletar, só coletar os dados que efetivamente sejam necessários para uso, para que eu não assuma uma responsabilidade do que efetivamente eu não preciso assumir. Até porque se aumentou muito, e a LGPD ela aplica exatamente essa camada jurídica em cima de todo esse ciclo de vida, desde a coleta, a retenção, o processamento, compartilhamento e a eliminação. Então é fundamental que qualquer empresa que trabalhe com guarda e informação de dados leve isso em consideração. Hoje ela tem uma camada jurídica em cima de todo esse processo, o direito do esquecimento, o direito que o usuário tem de não querer fazer parte, e a gente sabe o quão é difícil. Me atrevo a dizer aqui que a gente não tem ideia de onde estão nossos dados. Quantas centenas, dezenas de cadastros nós já fizemos ao longo da nossa vida. Não vou nem falar de nossa vida como um todo, não. Pega de um ano para cá. Quantos sites a gente já se cadastrou, quantos endereços, quantos aplicativos a gente já baixou que precisava fazer um cadastro. Então, eu preciso ter o direito de esquecimento de todos eles. E muitos são muito complexos para você efetivar. Você pode até deixar de usar, mas não consegue eliminar aquela tua informação e todo aquele teu histórico. Então, muitos sites, muitos aplicativos não te dão essa opção. E a Lei Geral de Proteção de Dados tem isso como uma das premissas, né? O direito do esquecimento. Então, eu preciso ter a opção de excluir meus dados ao longo ou quando eu quiser.
de um determinado site, de um determinado aplicativo. Deixa eu passar para a próxima aqui. Bom, fundamentos. Isso é muito importante, né? Porque é o que a gente está falando, é o que a gente está discutindo, a questão dos fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, premissa básica é respeito à privacidade. Para isso ela veio, né? A autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação e de opinião, garantir a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Então, esses dados não podem ser vendidos, inclusive nessa primeira ação que eu citei aqui, fazendo uma pesquisa na internet, né, a primeira ação em relação à LGPD era exatamente isso, uma empresa que, segundo o Ministério Público, vendia informações de cadastros, e isso acontecia e deve acontecer ainda com uma certa frequência, né? O desenvolvimento econômico e o tecnológico e a inovação, a preocupação que esses portais, esses sites passam a ter com a tecnologia, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, fundamental. Então, a gente entende que a Lei Geral de Proteção de Dados vem para isso. Eu também entendo que eu acho que ainda esse ano a lei ainda não vai entrar de uma forma bastante significativa, né? A gente ainda não vai ter um reflexo muito grande da lei, mas acho que a partir, sim, do ano que vem, isso vai aumentar bastante e a tendência é que a gente tenha um resultado melhor em relação a isso. Falando um pouquinho bom, deixa eu passar aqui, dos princípios, né? O princípio é livre acesso e transparência, a finalidade e a adequação, a necessidade, a qualidade dos dados, é aquela coisa que eu falei da entrada, a necessidade de ter uma preocupação com os dados que estão sendo coletados, a segurança e prevenção, não se vai tolerar mais vazamentos como aconteciam e que ficam por isso mesmo, e a gente fica cada vez mais expostos, né? Já falei isso também por conta da pandemia, a gente cada vez mais botou informação dentro de site. Responsabilização e prestação de contas fundamental, vai se identificar quem é o responsável. Para isso, cada empresa tem lá seu DPO e vai ter uma pessoa nomeada que vai ser responsável por aquilo ali. E a não discriminação, naturalmente. Vou dar uma acelerada aqui, que eu acho que meu tempo já tá quase se esgotando, e tem dois assuntos que eu gostaria de falar aqui. Falar de desafios, e desafios principalmente para esses novos modelos de negócio, né? Como eu falei, eu não acredito em rótulos do tipo, agora, a partir de agora vai ser assim, para trás era de uma forma. Eu acho que as coisas, durante a pandemia, na verdade, alguém pegou o mundo, deu uma sacudida, e agora as coisas estão e tendem a entrar na sua normalidade, e daqui a pouco muita gente já esqueceu a pandemia, e isso vai ficar só como história, mas é óbvio que hábitos estão sendo adquiridos, hábitos de higiene. Hoje todo mundo sai de máscara na rua, hoje todo mundo usa o álcool gel. Então, esses hábitos, por menores que sejam, eles também passaram a ser adquiridos por empresas, sejam hábitos do home office, como eu falei, hábitos de segurança, uma preocupação maior. Então, esse, para mim, é o grande desafio desses novos modelos de negócio. As empresas precisam, sim, se reinventar. O que a gente vê cada vez mais e ouve cada vez mais notícias de empresas que fecharam, grandes instituições aqui na cidade do Rio de Janeiro, restaurantes, bares fecharam, instituições de ensino, empresas, microempresas principalmente, né? Porque eu acho que a gente ainda não passou por todo o efeito da pandemia. A gente está ainda na ponta do iceberg. Eu acho que o efeito da pandemia ele vai ser mais prolongado, e aí não estou falando do efeito da doença, né? Estou falando do efeito econômico, efetivamente. E acredito eu que a gente ainda vai ver muita coisa acontecendo, que foi reflexo da pandemia. E nessa questão dos novos modelos de negócio, eu acho que é fundamental que as empresas se reinventem. Elas precisam se reinventar, precisam se adaptar, olhar o mercado, olhar os novos métodos de consumo, para que efetivamente elas consigam entregar produtos e serviços que de fato façam sentido para esses novos consumidores, né? Esses consumidores que a partir de agora,
adotarão hábitos pela internet e que efetivamente vão mudar seus hábitos e é importante que essas empresas estejam preparadas. Estou vendo aqui que a gente já tem algumas perguntas. Pessoal do evento, fica à vontade se quiser trazer. Eu vou só fechar aqui falar um pouquinho de cuidados, tá, Graça? Rápido, eu prometo que é rápido. Bom, pessoas às vezes perguntam, bom, mas como se protege, né? Como é que a gente... ficar atento, é pesquisar, estar atento aos novos golpes, e isso se atualiza também com uma frequência muito grande, mas a minha expectativa é que com a Lei Geral de Proteção de Dados a gente tenha um cenário diferente, um cenário de respeito, um cenário principalmente por parte das instituições em relação aos nossos dados pessoais. Então, assim, não tem uma receita de bolo para proteção, mas ficar atento, seguir os compliances e pesquisar, conhecer muito, estar sempre antenado para que a gente não tenha nenhum problema em relação ao uso de internet, que a gente já viu no início da apresentação, que é muito grande. Graça, fica à vontade, ou Ângelo, se quiser fazer alguma pergunta, vou tentar responder aqui dentro do nosso tempo. Ok. Em primeiro lugar, agradecer, Júlio, excelente a sua palestra. Não conseguimos trazer todas as perguntas, mas selecionei algumas e também alguns comentários que eu acho que é importante aí, feedback Legal. Para o próprio Júlio, tá? Então, a Larissa Reis, que está nos acompanhando pela internet, obrigada. Desculpem, Larissa. Excelente palestra do Júlio Urdangarim, ótimas recomendações e cuidados, principalmente em relação à LGPD, que está aí na área, né, Larissa, com certeza. E também o João Sivieri, muito bom, Júlio. Realmente sempre precisamos redobrar esses cuidados no nosso dia a dia. Parabéns pela excelente palestra. E aí vem a pergunta do Renato Rossalino, dizendo o seguinte, Júlio, o home office vai fomentar as possibilidades de uma pessoa, por exemplo, poder trabalhar para mais de uma empresa simultaneamente? Quais os impactos que você vê nessas questões de relação de trabalho e de mercado? Aí um comentário que o Renato está querendo saber aí de você. Renato, eu particularmente eu acredito que sim. Mas assim, a nossa lei trabalhista ela ainda é vou falar um pouco para não falar muito ultrapassada. Exato. E eu acho que ela também precisa se atualizar por conta da pandemia. Quando a gente fala de home office, e principalmente quem trabalha com tecnologia, quem trabalha com inovação, sabe que às vezes os insights eles não aparecem de 9 às 18. Os insights podem aparecer de madrugada, quando a gente acorda 3 da manhã e tem uma ideia, pô, deixa eu pegar o telefone aqui, deixa eu registrar, para eu não esquecer aquilo ali. E isso permitiria, sim, que um funcionário, uma empresa ou alguém esse funcionário trabalhasse para uma ou mais empresas, né? Então, assim, eu acho que a gente ainda está no início, nesse formato de home office. Eu acho que a legislação precisa se atualizar. Cada vez mais, eu acredito que os vínculos empregatícios vão mudar. Talvez você trabalhe mais por projetos, aí você pode trabalhar por 2, 3, 4 empresas ao mesmo tempo, do que efetivamente aquele conceito tradicional de carteira de trabalho, 9 às 18, segunda às sexta, né? Então, eu acho que a gente ainda está passando por essa mudança. Muitas leis foram, ou medidas provisórias foram adotadas agora que permitiram o teletrabalho, permitiram o home office, mas eu acho que ainda precisa, sim, se atualizar bastante. Mas eu acho que vai acabar essa coisa da barreira, né? Na verdade, você pode estar com um emprego no Brasil, morando em Portugal e vice-versa, e sem o menor problema. Né, Júlio? Sensacional. Com certeza. Vou apertar aqui, se o Júlio puder responder rapidinho, mais uma pergunta. Maria Gonçalves, Júlio, na sua opinião, o que podemos esperar de mais impactante para o novo normal, se é que a gente pode chamar assim, na sua visão? Pois desculpa, Graça, como é que é o nome dela? Maria Gonçalves. Oi, Maria. Obrigado pela pergunta. Eu falei aí na palestra que eu não gosto muito de rótulos, né? Então, assim, essa coisa do novo normal, eu acho que a gente ainda está... Não gosto muito do radicalismo, dos extremos, do tipo assim, agora vai ser assim, ou agora, a partir de agora, vai ser assado.
Mas eu acho que a gente tem essa coisa do home office, é fundamental, eu acho que é uma coisa, e essa questão da quebra das barreiras, né, barreiras físicas principalmente, então eu acredito muito que as atividades que são teletrabalháveis, a gente vai ter uma qualidade de vida melhor, eu vou poder morar num outro lugar, você também, e estar trabalhando naquela empresa, e quem sabe a cada 15 dias ou um mês você está lá para manter, até porque eu acho importante esse convívio junto à empresa para que você mantenha a sua identidade, mas o que eu acredito também assim, é a mudança desses hábitos de consumo, fortemente. Acho que as indústrias precisam se preparar para isso, e precisam entregar mais rápido e precisam entregar também soluções melhores para que facilite. E aí eu dou um exemplo do Mercado Livre, que cresceu absurdamente aí durante a pandemia, principalmente por conta da entrega mais rápida. Perfeito. Bem, vamos terminar com o comentário da Vanessa Bueno. Faço minhas também as palavras delas. Muito bom ouvir essa visão do Júlio sobre o cenário desafiador, novos modelos de negócios para um novo momento que passamos. Sensacional, Júlio. É o retorno aqui de vários, condensado aqui na opinião da Vanessa e na nossa também. Foi muito bom, agradeço muito, mas o Júlio volta, hein? Mais tarde. Volto está de novo com a gente num painel, então quem ainda tiver perguntas para o Júlio, guarde, vamos ter uma oportunidade do Júlio retornar. Muito obrigada, Júlio. Terei o maior prazer em responder. Obrigado, Graça, mais uma vez pela oportunidade, parabéns pela organização do evento. À tarde estaremos juntos aí de novo. Maravilha, muito obrigada. Ângelo, com você agora. Obrigada, Júlio. Tchau, Graça, obrigado, Ângelo. Obrigado, Graça, obrigado você, Júlio. Parabéns mais uma vez pela apresentação. Forte abraço virtual para você.